capítulo 14. Capítulo 14 de João. De João, a partir do versículo 7. A partir do capítulo 16. João 14, 16. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Amém. Pai, nós te damos graças, te louvamos, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, pelo Teu imenso amor para conosco. Te louvamos por este pequeno rebanho, te louvamos, ó Pai, porque aqui, nesse local, há uma candeia acesa, e totalmente na dependência do Teu azeite, do Teu Santo Espírito. Nós te rogamos que o Senhor nos capacite para ouvir a Tua palavra, nos capacite, ó Pai, e sermos cativados, rendidos totalmente a Ti, que a nossa compreensão seja a Tua compreensão, que o nosso desejo de obediência seja uma produção, seja resultado da ação do Teu Espírito em nossas vidas pela Tua palavra. Venha, ó Pai, nos cativar, vem nos conquistar para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos no século 21. Os irmãos sabem qual seria uma das características que antecederiam a vida de Cristo? Me citem pelo menos uma característica. Os irmãos sabem qual uma das características, ou a principal característica, que antecederia o fim dos tempos? Alguém sabe? Aí é um sinal, né? Mas a característica que predomina o século que antecede a vinda de Cristo, ou os séculos: apostasia. E o que é apostasia? O que é apostasia? Esfriamento da fé. Mais alguma coisa que denomina apostasia? Desânimo, esgotamento espiritual, esfriamento do amor, uma falsa convicção ou uma não verdadeira regeneração. Essas são as características dos últimos tempos. O que
no aspecto espiritual, a proporção não é a mesma. E as pessoas estão prosperando, as igrejas, denominações estão oferecendo as barganhas. Venha para a nossa denominação e seja próspero, abençoado. E as pessoas vão em busca dessa prosperidade, porque aonde não há um verdadeiro, um real avivamento, a única coisa que resta são esses expedientes que mantêm as pessoas numa ilusão, numa salvação psicológica. O irmão Reginaldo caminha conosco há mais de 20 anos. Eu conheci o irmão Reginaldo na fé quando eu cheguei lá há mais ou menos 23 anos passados, mas eu já estava lá. Eu acho que um ano antes de mim, ou 2 anos por aí. E eu e o irmão Reginaldo e outros têm visto quantos cadáveres ficaram para trás. Tem hora que a gente diz assim, não vou mais pregar o Evangelho, porque o Evangelho tem produzido, como é que chama? Eles chamam que eles rodeiam o mundo inteiro para criar, como é que diz? Prosélitos, pró igual, pessoas iguais a eles, homens carnais. E quando a gente olha para trás, o número de cadáveres é maior do que os que estão adiante. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Quantos soldados ficaram para trás nessa batalha? Eu acho que não eram soldados, não. Eu acho que não eram soldados. A palavra nos arrisca. Porque a palavra diz que aquele que lança a mão ao arado e olha para trás, não é digno. A palavra também diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, me lançarei. E o que aconteceu com essas pessoas? Meus irmãos e minhas irmãs, a gente está vivendo dias extremamente difíceis. Eu estava ouvindo sobre um irmão do século passado. Esse irmão pregava para em torno de 20 mil pessoas. Quando as pessoas sabiam que ele estava passando por aquela cidade, as pessoas afluíam para ouvir aquele homem. Conta que no dia da sua partida, ele chegou numa cidade e as pessoas ouviram falar que ele estava lá. Eu vou dizer o nome do irmão para não idolatrar o irmão. Muito conhecido. E esse irmão chegou, as pessoas ficaram sabendo que ele iria passar naquela cidade, correram para lá, uma multidão, e foram para ouvi-lo. Ele subiu em uma escada e ali ele pregou por cerca de 2 horas. Acabou a mensagem, acendeu uma vela e disse para a multidão: eu vou recusar, porque amanhã eu irei pregar pela manhã. E quando ele subiu alguns poucos degraus, olhou para trás, a multidão em silêncio, olhando para ele. E ele se voltou para aquela multidão, pregou até aquela vela se apagar, até ser totalmente consumida. Ficou apenas com um castiçal na mão e disse para a multidão: eu vou recusar, porque amanhã
Irmão, só há uma explicação. Só há uma explicação. Baseado naquela que o irmão Paulo diz em Romanos 8, ele diz para nós que, vamos lá ler o texto, Romanos capítulo 8. Leia. E a partir do versículo 4? Romanos 8, 4. A gente não tem pressa a ler, vamos aqui devagar. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. O irmão está dizendo que o preceito da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a direção da carne, mas segundo a direção do Espírito. Então já dá para entender que parece-nos que o problema é essa falta de direção do Espírito. Parece que as pessoas estão vindo para o cristianismo por vontade humana. Você percebe que o ser humano tem uma necessidade de ser acolhido. As pessoas dizem assim: ah, eu não gosto daquela igreja, ah, eu gosto daquela outra, eu não gosto daquele pregador, eu gosto daquele outro. Então a coisa se situa no âmbito do eu, a minha aceitação. As pessoas gostam de estar em grupos. As pessoas são como todos os outros animais. Cachorro é matilha, ou é lobo. Elefante, manada. Diga mais aí, irmão. Peixe, cardume. Enxame de abelha. E cobra. Cobra também gosta. Então, o ser humano, ele tem essa necessidade de viver em grupo. Então, o cristianismo atual não passa, muitas vezes, de uma necessidade de uma sociabilização, de absorver um estilo de vida diferente. E não uma vida rendida aos pés do Senhor. Uma vida que já desistiu de si, uma vida que já desistiu do mundo, uma vida que não tem mais nada com o mundo. Está faltando isso, irmãos. Está faltando sairmos do psicológico e entrarmos na realidade do Espírito. Não vai ser possível. Não me poupe, vou acabar. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ele está dizendo que tudo é uma questão de inclinação. O pêndulo, imagine que isso aqui é o ponteiro do relógio. Não tinha aqueles relógios antigamente, né? Pêndulo. E o pêndulo da carne se inclina para, pode ser na religiosidade. Vocês lembram do judaísmo? Jesus, Espírito, mas o judaísmo se inclinava para as coisas do judaísmo da carne. Os que são da carne se inclinam para as coisas da carne, ainda que dentro do cristianismo, mas a mesma carnalidade, a mesma incredulidade, o mesmo desinteresse pela palavra de Deus,
como isso é um ciclo maravilhoso de vida íntima com a Trindade. E agora esses, Jesus disse para eles em João 17, vocês não são do mundo, porque eu também não sou do mundo. E é interessante, é maravilhoso. Eu penso que os irmãos já têm tido essa mesma visão que às vezes me leva a ficar maravilhado, porque há alguns anos atrás, quando eu olhava para o mundo, quando eu olhava para as coisas que no mundo há, é interessante como aquilo nos seduzia, como aquilo nos dominava, como aquilo para nós era atraente, como aquilo para nós era tão natural estarmos com elas e nelas. Mas agora, graças a essa vida de comunhão com luz, a gente começa a perceber que elas não têm mais sentido. Como as pessoas que vivem ainda nelas, como vivem na vaidade, como vivem na futilidade, como vivem escravos da morte, como essas coisas não satisfazem, e como agora a gente percebe claramente que elas não satisfazem, que elas geram morte. Mas tudo é uma questão de visão, de você estar na luz, porque nós estamos na luz. E no momento que a luz chega, a luz ela expulsa as trevas. Amém? Não pode ter, irmãos, não pode haver trevas aonde há luz. Abre 1 João, por favor, irmãos. A primeira epístola de João, capítulo 1. Veja o que o irmão diz, a partir do versículo 3 do capítulo 1 da primeira epístola de João. 1:3. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão convosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia, irmãos! O irmão está dizendo que, olha, irmãos, o que nós temos visto, o que nós ouvimos, nós temos anunciado a vocês, para que vocês tenham uma comunhão como nós temos conosco. E com quem é a nossa comunhão? A nossa comunhão é com o Pai, a nossa comunhão é com o Filho. É uma comunhão gerada pelo Espírito Santo, aleluia. A nossa comunhão não é mais com Satanás, a nossa comunhão não é mais com o mundo, mesmo vivendo na carne, mas nós não militamos mais segundo a carne. A nossa esfera de domínio não é mais a carne, mas é o Senhor Jesus, é o Espírito. E agora nós temos comunhão. Agora, o que o irmão diz no versículo 5, por favor? 1:5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. O irmão João, pelo Espírito, ele começa falando da nossa comunhão com o Deus da luz, o Pai das luzes. Ele começa dizendo, ora, Deus é totalmente luz, e nele não há trevas nenhuma. Nele não há trevas. Nele não há trevas. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aleluia! Meus irmãos, em nome de Jesus, eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu não tenho direito de colocar ninguém no inferno.
Mas eu tenho a obrigação de dizer que se nós ainda andamos em trevas, andamos sob o domínio do pecado, não temos comunhão com Deus. Porque, como eu falei há pouco tempo, aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. O irmão João está dizendo pelo Espírito exatamente isso. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Leia o versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Nos purificar. Todo pecado. Interessante, né? A gente viu na sexta-feira que, ali baseado em João 12, em 1 Coríntios 12, que o Espírito todos nós foi dado a beber de um só Espírito. A todos nós fomos batizados num só corpo. Que todos nós somos individualmente membros uns dos outros. É interessante que o projeto de Deus é formar um corpo. E na qualidade de corpo, Deus irá usar-nos uns aos outros para edificarmos, para tratarmos. Nós não podemos fugir dos outros, porque quem foge é Caim, quem foge é Jacó, com medo da matança do seu irmão. Quem foge é quem está em trevas. Ou não é? Mas se nós estamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus vai purificando. Não tem outro método, irmãos. Não tem. É interessante. Nós temos participado, agora menos, temos participado de muitos congressos. E é interessante que lá, eu lembro que quando eu vi aquela mensagem do irmão Christian Shen sobre o duplo chamamento, que mensagem fantástica, o duplo chamamento, e achei aquilo tudo muito maravilhoso. Ouvi aquele velhinho, ele falava em média 1h30, 2 horas de pregação, e aquele irmão falando sem parar do duplo chamamento, Moisés, Abraão, Moisés, e é interessante que eu fiquei impactado com aquela mensagem, com aquela comunhão, e eu adquiri todos os CDs do duplo chamamento, e para minha decepção, quando eu comecei a ouvir novamente em áudio, eu não senti a mesma coisa que eu senti lá na esfera do ambiente. E eu disse, meu Deus, o que é isso? E ouvindo não é a mesma coisa. E o Senhor mostrou que a esfera do ambiente, a comunhão é outra. É verdade que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra, mas a edificação é obra de ajuntamento, é obra de comunhão. A edificação é de uns para com os outros, né? Eu dando, eu recebo.
Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Aleluia! O diabo sabia. O diabo sabia que Jesus deveria ir. Para o diabo, ele torcia que Jesus não fosse. Por isso que Satanás o tentou naquela cruz. Se és filho de Deus, desce. Salvou os outros, não salva a ti mesmo. Se tu desceres, creremos que tu és. Então o inimigo usou todas as armas para que Jesus não fosse para a cruz. Ele disse: se eu não for, ele não virá. Por quê? Porque Pentecostes depende da Páscoa. Vocês sabiam disso? Pentecostes depende da Páscoa. 50 dias antes, Páscoa. 7 semanas depois, Pentecostes. O que tem a ver isso? 50 dias antes, o sangue. 50 dias após, o azeite. O Espírito Santo derramado. Ele disse: se eu não for, ele não virá. Se eu não derramar o sangue na cruz, o Espírito não pode ser derramado sobre as carnes. Porque a nossa carne está enferma por causa do pecado. E naquela cruz, Jesus tratou com o nosso pecado. Naquela cruz, o Cordeiro de Deus, imolado, ele atraiu-nos do seu corpo, matou a nossa natureza pecaminosa, pagou o alto preço, subiu aos céus, enviou o Espírito. O Espírito veio com um azeite derramado, segundo a promessa de Joel 2:28. Fazer o que, irmãos? O que o Espírito veio fazer, irmãos? Mais morada para quem? Para a gente dar espetáculo? Para a gente exibir os dons? É para isso? Para eu me exibir como um pavão, falando em línguas, curando? Foi para isso? O que o Espírito veio? O que ele veio fazer, irmãos? Testificar a Cristo. Ele veio para que Cristo em nós, a aplicação da obra da cruz, da ressurreição, do caráter de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, fosse aplicada em nós, para que nós, portadores dessa vida desfrutada pelo Espírito, nós pudéssemos glorificar o Pai. Abra, por favor, em João 15:10. João 15:8. João 15:8. Isto é glorificado, meu Pai, em que deis muito fruto. Aleluia! É o meu Pai! É o meu Pai que é glorificado! É o meu Pai que é exaltado! Não é o pregador, não é aquele que ora, não é aquele que cura, não é aquele que fala em línguas, é o Pai. E já falei isso aqui para os irmãos. Perceba a dinâmica do Evangelho de João. Capítulo 15, capítulo 14, capítulo 5 fala do Espírito da verdade. O que fala o capítulo 15? 14:16, o Espírito. Capítulo 15, a videira verdadeira. Fala de Jesus, a videira, de nós, os ramos. Então, não à toa, o capítulo 14 está falando do Espírito, que quando ele viesse, convenceria o mundo do
Porque eu não creio em Jesus. Eu não creio em Jesus. Por que eu não creio em Jesus? Porque é impossível o véu cair sem o Espírito derrubar esse véu. É impossível o véu ser rasgado se não começar de cima para baixo. Eu achava que era bom. Eu achava que a única coisa que eu precisava era aquilo que o sacerdote me dizia. Olha, meu filho, eu lembro que eu tive uma grande decepção. Eu fui uma vez me confessar, e quando eu contei, eu disse: mas o que eu vou contar para o sacerdote? Eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado. Eu só faço aquelas coisinhas que menino faz. Então, isso não é pecado, mas eu vou contá-las. E quando eu contei para o padre disse: meu filho, você vai rezar só 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria. Só isso, só. Tá bom. Então, aí eu rezei os 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria. Não me senti melhor nem pior. Então, porque na verdade eu não me sentia mal. Eu era uma pessoa boa. Mas graças a Deus que um dia o Espírito Santo disse: do fio do cabelo da tua cabeça até a planta do teu pé não tem coisa boa alguma. Você não presta. Você é um imprestável. Você está condenável. Você precisa da misericórdia de Deus. E eu disse: Deus, tem misericórdia de mim, Deus. E quando eu olhei para mim, eu estava todo leproso. Eu não me via mais da mesma maneira. Eu me via todo sujo. Eu me via todo impossibilitado de chegar a Deus. E o Espírito Santo me fez ver o meu pecado, a minha miséria. E eu clamei misericórdia a Ele. E Ele me socorreu. Então o Espírito me convenceu do meu pecado. Mas também esse mesmo Espírito, Ele aplicou em minha vida, filho. Por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo. Os irmãos creem nisso? Vocês podem ter certeza. Se 100% dessa plateia aqui disser: eu duvido disso, eu rasgo a minha Bíblia agora e aqui eu não prego mais. Porque eu não estou aqui por conveniência. Eu não estou aqui para entreter ninguém. Eu não estou aqui para agradar homens. Eu estou aqui para falar a verdade. E eu testemunho o que aconteceu na minha vida. Isso aqui não foi o que eu ouvi da vida de ninguém. O que aconteceu na minha vida. Na minha vida. O Senhor veio, o Deus homem encarnou a minha semelhança. Matou a minha natureza perversa naquela cruz. E na ressurreição, Ele me deu da sua vida. Então o Espírito veio para convencer o homem do pecado. E graças a Deus que Ele tem feito isso na vida de alguns poucos, de algumas poucas. Porque isso é cristianismo, é o verdadeiro convencimento. Para uma verdadeira regeneração, não uma falsa convicção, uma verdadeira. Para que haja um verdadeiro testemunho, para que haja uma verdadeira vida. Meus irmãos,
cristianismo. Até o século XVII foram trevas, apostasia. Nenhuma voz clamando no deserto, mas o Estado unido com o cristianismo em prol de uma falsa religião. Século XVIII, houve um avivamento, houve um despertamento. Os moráveis, os chamados reformados, Lutero. E como se deu esses avivamentos? Qual foi a evidência? Abra em Atos 4, por favor. Foi esse mesmo aqui. Irmão, você vai ler um texto um pouco extenso. Versículo 18 do capítulo 4 de Atos. Atos 4, 18. Quando você cansar, pode falar que eu estou com uma leitura. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Opa! O diabo não se preocupa que você ensine sobre prosperidade, sobre curas, sobre línguas, sobre tantas coisas, doutrinas. Mas o diabo se incomoda você falar em nome de Jesus. Esse nome aí é a pessoa. Pessoa do Senhor Jesus, a sua obra, a sua autoridade, a reverência que é devida. Não se fale nisso. Você pode observar que quando a gente fala Deus, ninguém ignora. Fala Jesus é crente. Jesus já mexe com as pessoas. Em nome de Jesus. Esse nome tem um peso. Continua. 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Mas a gente tem diante de Deus, é justo ouvir Deus, mas infelizmente nós temos ouvido os homens, não é assim? Nós temos escutado os homens. A prova disso é que quando eu amanheço o meu dia, a primeira coisa que eu faço é meditar. O que eu vou fazer hoje? Eu vou para a minha atividade de trabalho, eu vou tomar o meu café da manhã antes, vou para a minha atividade de trabalho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou contactar, mas eu não quero ouvir a Deus. Eu não quero ouvir a Deus. E quando eu chego em casa, eu quero ligar a minha TV, e é interessante que agora já não basta eu ter 7 canais à minha disposição, eu quero uma TV a cabo para que eu tenha 240 canais à minha disposição, para que, se eu puder assistir simultaneamente a todos, eu assista. Eu quero ouvir todo mundo, eu não quero ouvir Deus. Mas o irmão Pedro e João, depois daquele avivamento, ele disse: importa ouvir a Deus. Eu quero ouvir a Deus. É justo ouvir a Deus, não a vocês, não aos homens. Continue. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Só um instante, meu irmão, já pensou, meus irmãos? Se chegasse aqui o irmão Giovanni, aqui nessa pequena assembleia, e dissesse: irmãos, olha, irmãos, há pouco tempo ali no mercado público do Aracati, as autoridades aracatienses, os magistrados, os sacerdotes aracatienses, pegaram-nos, eu e o irmão Giovanni, deram uma boa surra e disseram: olha,
irmãozinhos e irmãzinhas continuarem a pregar esse nome, a gente pode até matar vocês. Bom, eu acho que eu não ia contar os irmãos, não, porque se contasse talvez os irmãos iam todos, ó, tá lavando. Mas os irmãos foram contar para os irmãos o que havia acontecido. Por que eles foram contar? Porque aquela era uma obra do Espírito Santo, não era uma obra de homens, era a obra do Espírito Santo. Conclui, irmão. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Só um instante. É interessante a obra do Espírito Santo. Irmãos, quando a obra do Espírito é diferente. Vejam essa palavra unânimes. O que é uma coisa unânime? É uma coisa só. É uma concordância, todos concordando a uma só voz. Todos unânimes. Levantaram a voz a Deus. É interessante que eles foram clamar a Deus por eles. Eles foram pedir por eles. Eles foram pedir pela casinha deles. Olha, Senhor, talvez eu perca meu emprego. Talvez as minhas galinhas sejam mortas. Senhor, talvez eu morra amanhã. Ó, Senhor, cuide de mim, Senhor. Senhor, nos leve para casa em segurança. Senhor, como nos procede. Senhor, foi assim? Continue para ver como foi essa oração unânime. Que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma outra contra o Senhor e contra o seu ungido. Aleluia, espera. Interessante que não é contra nós, né? Jesus já não estava entre eles, mas eles repetindo uma frase do Salmo, ele vai dizer que as autoridades se levantaram contra o teu ungido e contra o Senhor, porque eles reconheciam que essa peleja não é nossa, mas essa peleja é do Senhor. O problema não é conosco, o problema é contra o Senhor. Então os irmãos não estavam pedindo por eles. Que coisa maravilhosa. Esse é um perfil do avivamento, característica de pessoas que não vivem mais, mas que o Senhor é a sua vida. Continue. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma outra contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concedes aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. A tua palavra! Oh, aleluia! Olha que convicção, irmãos. Eles disseram, essa perseguição, esses ataques, é para cumprimento da tua palavra. É para que se cumpra a tua palavra. Herodes, Pilatos, foram levantados para cumprir a tua palavra. Mas o que concede a nós, Senhor? Concede-nos que com intrepidez. O irmão Giovanni trabalha com material, com broca. E interessante que na broca tem, como é que se chama? É pulsar aquela, quando a madeira está muito dura, então o concreto, vocês têm uma pulsar na broca, né? Marteleira. Quando o negócio está duro, ele liga a marteleira e sai intrepidez. Porque quando a intrepidez chega, a rigidez se acaba. Então nos dá intrepidez para anunciarmos a tua palavra. Essa é uma característica do avivamento. A palavra de Deus sendo exaltada. A palavra de Deus sendo anunciada com poder. A palavra de Deus sendo
1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Quando ele fala que a palavra chegou aos irmãos, é 1 Tessalonicenses capítulo 1. Veja a partir do versículo 3. 1 Tessalonicenses 1, 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Aleluia! Você percebe que é um verdadeiro avivamento, uma verdadeira convicção. A tribulação há. Oh, meus irmãos, há dificuldades no crer. Ah, irmãos, eu sei que não passa, eu sei que a irmã passa. Há tribulações, há, meus irmãos. Cada um de nós tem espinhos na nossa carne. Mas é interessante que o Senhor é conosco. O Senhor nunca prometeu vida fácil para ninguém, eu prometi. Ele disse que o caminho era largo. Ele disse que a porta era espaçosa. Mas Ele é conosco. Ele vai adiante pelejando por nós. O justo viverá por vista. E os cristãos verdadeiros são aqueles que, em meio à tribulação, recebem a palavra. Quem foi aqui que já tentou tomar o osso de um cachorro valente? Eu já tentei, só para ver o que dá. Minha mulher disse que eu sou atrevido, eu já tentei. Mas não dá para tomar, não. Meu irmão, o cachorro com o osso na sua mandíbula, ele faz uma cara de bravo e ruge, e ninguém toma o osso do cachorro, não. Mas não é o cristão com a palavra. Não dá para largar a palavra, não dá para abrir mão da palavra, não dá para negociar com a palavra, irmão. Ninguém pode nada contra a verdade, senão a favor da verdade, irmão. O cristão verdadeiro é alguém que não abre mão das Escrituras. E o cristão verdadeiro é aquele que abre as Escrituras. Aliás, você já tem lido a Bíblia esses dias? Tem que abrir as Escrituras, meu irmão. Tem que abrir as Escrituras. Tem que abrir. Eu queria que o crente passasse uma semana sem ler a Bíblia e Deus queimasse a televisão dele. Porque só assim ele ia conseguir abrir as Escrituras. Porque a palavra, ela é a lâmpada para os nossos pés. Agora já é o WhatsApp. Então, que queira o acesso do WhatsApp. Ontem eu estava no sítio, né? E estava prensando caju, e era vindo da prensa. E o irmão disse para mim:
acabei o meu sábado, vou com as minhas contas, meu pé inchado. Não acaba. Aquele que trabalha sem diligência é irmão do desperdiçador. Pronto. Uma lição a mais para a minha vida. Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Não cumprirei. Glorifiquei a Deus. O meu geluzinho e comi água quente. Um pé e dois. Amanheceu o pezinho um pouco parecido com um sapuro, mas andando muito bem, obrigado. Calcei até o sapato hoje. E Deus se é glorificado por tudo. Mais uma lição, mais um aprendizado na minha vida. E tomei o doce caju, que estava uma delícia. O vinho caju, estava uma mesa. Meus irmãos, é a palavra que dirige o nosso pé. É a palavra que deve dirigir o nosso caminho. Agora volto para Atos 4 para finalizar, porque os crentes já estão igual ao irmão. O irmão chega. Igual o irmão agitado, está doido para ir embora. Não é porque é pequeno, tá? Vamos ver, está doido para ir embora. Igual o irmão, doido para sair. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E as ameaças e os açoites não ficavam. E o perigo de morte não ficava. Oh, irmãos. E aí começou o fogo que começou a incendiar. O povo dizia assim: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Isso é um avivamento verdadeiro. Mas tudo começa com o Espírito e culmina com o Espírito. A vida do Espírito. A direção do Espírito. Foram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra. Por isso que os crentes não anunciam a palavra, porque estão vazios do Espírito. Só tem enchimento do Espírito, da palavra, que tem enchimento do Espírito. Quem está vazio do Espírito não tem o que falar, não tem o que dizer. Oh, meus irmãos, mas graças a Deus que esse Espírito já veio. Espírito da verdade. Desculpa, isso aqui é o único caminho. O Espírito da verdade. O Espírito já veio. O Espírito da habitação está em nós. Ele está em nós, irmãos. Meus irmãos, eu não sei quantos anos vocês têm, meus irmãos, mas sei que vale a pena o restinho de vida que vocês têm dedicado a Deus, irmãos. Não há carne. Meus irmãos, fujam da carne, meus irmãos. Fujam da carne. Fujam da carne. Faça como disse nosso irmão Júlio, deteste até a roupa machada da carne, meu irmão. Meus irmãos, em nome de Jesus, peça a Deus direção no Espírito. Peça uma vida abundante, meus irmãos. Peça que Cristo seja formado em nós. Vamos orar pelos nossos pregadores. Vamos orar pelos nossos irmãos. Vamos orar pela igreja. Porque desgraça sempre vai acontecer. Miséria sempre vai acontecer. Esqueça um pouco da miséria, da desgraça. E pense no alto. Vamos pedir a Deus que a sua palavra seja anunciada nos quatro cantos da terra. Porque eu queria que viria quando o Evangelho do Reino fosse pregado. O Evangelho do Reino não é sequer o Evangelho da graça, é do Reino. E o que é o Evangelho do Reino? É aquele Evangelho que anuncia Jesus como Senhor. Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é Senhor sobre o pecado, sobre a carne, sobre anjos, sobre o principado, sobre o potestade. Ele é o cabeça da igreja. A igreja o ama, o reverencia, o aguarda. A igreja se dedica a Ele. Ele é tudo. É esse Evangelho, irmãos. Em nome de Jesus. Eu não sei quantos soldados irão ficar para trás a partir de hoje, mas eu sei
conceitos que seguem adiante devem fazer um grande diferencial. Vivendo uma vida em santa piedade, tremor e temor dentro de Deus. Não se conformando com este século, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se conformando com esse século. Transformado pela renovação do vosso entendimento. O nosso entendimento, irmãos, ele tem que ser um entendimento, como diz o irmão Paulo, nós temos a mente de Cristo. Não somos mais do mundo, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo verdadeiramente nos convence. Ele disse, ele também nos convencerá do juízo. Porque o príncipe desse mundo já está julgado. O príncipe desse mundo já foi julgado. Por que ele foi julgado e condenado? Porque ele não submete ao Senhor. Isso significa, vou só contar essa. Quando, por exemplo, no ano de 2002, o governo federal sancionou uma lei em que permitia aos municípios e estados acolherem os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias no quadro funcional dos seus respectivos poderes, sem a submissão, sem submeterem a concurso público, a avaliação do concurso público. Ele não concorreria com os outros, ele poderia ser admitido sem concurso público, baseado nessa lei. E essa lei abriu um precedente, porque geralmente quando uma lei é sancionada, abre outros precedentes. Por exemplo, existem professores que há quase 20 anos são lotados nas secretarias municipais e estaduais sem serem concursados. Então, um bom advogado, um bom jurista, a partir dessa lei que abriu uma brecha para a admissão dos agentes de endemias e de saúde, ele pode enquadrar esses magistrados baseado nessa lei, porque abriu um precedente. Quando se passa um boi na porteira, pode passar o quê? Amém. Então, se Satanás foi julgado e a causa do juízo dele foi a insubmissão a Deus, qual foi o outro precedente que se abriu? Quem não se submete a Deus está julgado por Satanás. Sim ou não? Então, o Espírito Santo também nos convence disso, para não sermos julgados com misericórdia. Por isso que é necessário uma vida de piedade, reverência e santidade. Porque o pecado não é brincadeira, não. O pecado é um custo muito alto, é a nossa alma. Misericórdia. Meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Estivemos aqui reunidos debaixo da tua autoridade. E nós te rogamos, Pai, que o teu Espírito nos convença. Que o Espírito faça a obra que lhe apraz. Que nós sejamos cativados para a tua glória. No nome de Jesus, que a tua palavra prevaleça. Que o Senhor Jesus seja honrado em nós e entre nós, para a tua glória. No nome dele. Amém.